raiz de 2 menos 2 raiz de 3, multiplicado por 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 aí. Ah, prof, como são os opostos, é só a gente cancelar. Não, não são os opostos. Se a gente observar bem aí a nossa estrutura, a gente tem uma multiplicação entre esses parênteses, e além disso, 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2 são dois números positivos. Então, nessa primeira situação aqui, a primeira coisa que a gente deve se atentar um pouquinho é o quê? O 3 raiz de 2, ele está multiplicando 3 raiz de 2 e também está multiplicando o mais 2 raiz de 3. Então, estou aplicando a distributiva aqui, o chuveirinho. E quando a gente analisa a situação de baixo, a gente tem o menos 2 raiz de 3 multiplicando 3 raiz de 2 e o menos 2 raiz de 3 multiplicando o mais 2 raiz de 3 aqui. Bom, feito essa análise, a gente percebe que nossos radicais já estão na forma de números primos. Então, não tem como simplificar mais eles. Nesse caso, começa a estruturação das multiplicações. Lembrando, nossas raízes têm um índice semelhante. Todas têm o índice 2, apesar de não estar explícito, a gente sabe. A ausência do índice da raiz nos diz uma raiz quadrada. Então, nesse caso, a gente multiplica fator com fator, raiz com raiz. Bom, na primeira situação, vamos ficar com 3 vezes 3, raiz de 2 vezes 2. Então, o professor já vai colocar aqui a raiz para a gente não se perder nessa estrutura. Bom, o primeiro já foi feito. 3 vezes 3, raiz 2, raiz vezes 2. Agora vamos para o próximo. Agora é o 3 raiz de 2 multiplicando 2 raiz de 3. Bom, então já vamos adicionar um mais. 3 vezes 2 raiz de 3 vezes 2. Já vou colocar nossa raiz aqui também. Bom, continuando, na sequência, agora a gente vai multiplicar o negativo. Então, vamos lá. Menos 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 raiz de 3 vezes 2. Já vou colocar nossa raiz aqui. E para finalizar o nosso processo de multiplicação, outro valor negativo, não é verdade? Então, nós vamos ter menos 2 raiz de 3 vezes mais 2 raiz de 3. Então, menos 2 raiz, menos 2 vezes 2, vezes 2, raiz quadrada de 3 vezes 3. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente enquadrar eles. Deixa eu colocar a nossa raiz e o igual aqui. Bom, aplicamos a distributiva e eu não sei se vocês perceberam, mas o professor deixou todas as multiplicações em destaque, para a gente perceber o que é possível agrupar aí em expoente, a gente agrupa para facilitar nossos cálculos. Bom, 3 vezes 3 aí a gente já pode agrupar. Então, ficamos com 9. Raiz quadrada de 2 vezes 2 dá para a gente escrever na forma de potência, de 2 ao quadrado. Por quê, prof? Porque se for possível simplificar nossos radicais, como já indica aí, daqui a pouco a gente já pode fazer essa simplificação. Bom, continuando. Mais 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, não dá para escrever na forma de expoente, a gente já pode pôr o 6 como raiz aqui. Já vamos colocar, então, 6 raiz de 6. Continuando, agora a gente tem sinal negativo. Ficamos com menos 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 ali,
6 também. Então, 6 raiz de 6 por semelhança. Bom, continuando o nosso exercício, menos, não é verdade? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, a gente pode escrever na forma de 3 ao quadrado. Prof, por que você não multiplica 3 vezes 3 que dá 9? Olha, aqui eu já estou observando possibilidades de simplificações aqui. Por isso que eu estou fazendo essas ações com vocês. Reparem comigo aqui nessa sentença. Se eu não tenho uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, o índice da sua raiz é idêntico ao expoente. Então, você pode cancelar essa raiz com esse expoente. A mesma coisa você pode fazer aqui, ó. Cancela essa raiz com esse expoente. Prof, eu tenho também outra questão. A gente não pode cancelar o mais raiz de 6. Raiz de 6 com menos 6 raiz de 6? Pode sim, eles são opostos. Para os alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, eu não vou cancelar, mas eu vou mostrar o porquê cancelar aqui seria mais tranquilo e seria prudente também. Bom, nessas questões, a gente já pode, então, agrupar. Ficamos aqui com, só um pouquinho, apertado, ficamos com 9 vezes 2, mais 6 raiz de 6, menos 6 raiz de 6, menos 4 vezes 3. Bom, aqui deixa eu só colocar as raízes para deixar em evidência para vocês. Deixa eu mudar a cor também, né? Para não ficar confundindo vocês. Então, ficamos com 6 raiz de 6 aqui. Ah, inverti o sinal. Já vou corrigir ali. Os queridos, pode deixar. Só o professor corrigir o sinal aqui. Então, o negativo aqui. Bom, nesse caso, continuando, 9 vezes 2 dá 18. Já podemos agrupar. 18. Aqui, a gente já pode colocar dentro de um parênteses. Vocês concordam comigo que esse 6 raiz de 6 e esse 6 raiz de 6 têm o mesmo fator? Então, nesse caso, abre um parênteses. 6 menos 6. Raiz de 6 aqui. E aí, menos 4 vezes 3, 12 aí. Queridos, 6 menos 6 ali vai dar 0. Vocês já podem fazer a sua relação, não é? E o 18 com 12 a gente já pode agrupar. Então, olha o professor aqui, ó, 18 menos 12, mais 0 raiz de 6. Gente, 0 raiz de 6. Quanto que é 0 vezes 1? 0. Quanto que é 0 vezes 2? 0. Elemento nulo da multiplicação. Então, 0 vezes 6, aqui a gente já pode anular, não é? Aqui a gente já deu 0. Por isso que eu falei que lá em cima você poderia cancelar. Bom, e quanto que dá 18 menos 2? 12, perdão. Quanto que gera 18 menos 12? Ah, prof, 18 menos 12 gera o nosso resultado 6 inteiros. Finalizamos o nosso exercício. Então, percebam aí que nesse caso, vocês tiveram a simplificação dos radicais, cancelamento, agrupamos termos e nós nem chegamos numa raiz, chegamos num valor natural aí. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ir no chat.